Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias. Livro do Eclesiastes. Já há alguns meses nós estamos olhando para o livro do Eclesiastes. Estamos chegando no final do livro. Então, alguns irmãos acompanharam a leitura e as pregações, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Abra sua Bíblia então no livro do Eclesiastes, capítulo 10. Temos apenas mais 2 capítulos. Hoje o 10, depois 11 e depois 12. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesta noite, através da sua palavra. Eclesiastes, capítulo 10. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Eu peço que você preste bastante atenção na leitura que farei. Como disse no início, permaneça sentado. Se esforce para prestar atenção, não levante. Tente ficar no seu lugar e ouça a voz do Senhor. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito no nosso meio, nesta noite. Obrigado porque já ouvimos a tua voz, ouvimos a leitura das Escrituras. Obrigado pelo culto que prestamos a ti, onde nós falamos contigo, onde
nós oramos, onde nós cantamos louvores, e o Senhor, com a sua infinita graça, misericórdia, amor e favor, fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela presença maravilhosa, santa do Senhor no nosso meio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe mais uma vez nos nossos corações, nas nossas vidas. Transforma-nos, muda-nos e nos torne mais parecidos com o Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Isso nós te pedimos e o fazemos no nome de Cristo. Amém. Eu quero tratar com os irmãos, olhando para esse texto, o seguinte tema: sabedoria para viver. Esse é o tema que eu quero tratar com vocês, baseado no texto, baseado nesse capítulo de número 10 do livro do Eclesiastes. É interessante que nós, durante todo este tempo, durante todos esses meses, estamos olhando para o livro do Eclesiastes. Nós aprendemos que foi Salomão, inspirado por Deus, que escreve esse livro. Então ele avalia a vida debaixo do sol. E por vezes nós vimos na leitura das Escrituras, na leitura deste texto, que Salomão, olhando com os seus olhos humanos, ele vê que a vida em muitos momentos não faz sentido. Onde ele vê que aquele que não teme a Deus prospera, e aquele que teme a Deus muitas vezes passa por situações difíceis, e ele diz, não faz sentido. Mas é interessante que também Salomão, inspirado por Deus, ele consegue olhar para a vida debaixo do sol e entender que Deus é aquele que nos dá a vida, Deus é aquele que nos sustenta nessa vida, Deus é aquele que dá sabedoria para nós, Deus é aquele que nos dirige os passos, Deus é aquele que traz sentido para as nossas vidas. Então nós podemos também olhar para a vida, adorar a Deus, agradecer a Deus e saber que Deus tem o controle de todas as coisas e nenhum plano do Senhor, nada pode ser frustrado. Então Salomão, inspirado por Deus, ele nos ensina a viver. Salomão, inspirado por Deus, ele nos ensina como viver de uma forma que agrade a Deus, uma forma que bendiga o nome do Senhor. E nós chegamos agora no capítulo de número 10 do livro do Eclesiastes, onde Salomão nos ensina sobre a sabedoria para viver essa vida. No capítulo de número 9 foi a última vez que nós nos encontramos para estudar o livro do Eclesiastes. Nós aprendemos no capítulo 9, nós vimos um exemplo de sabedoria, como a sabedoria pode livrar alguém, como a sabedoria pode livrar uma cidade. Volte os seus olhos, por favor, para Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo de número 13, nós temos Salomão dando um exemplo para nós, de alguém sábio, e ele conta uma pequena história. Ele diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Que grande exemplo que Salomão nos apresenta aqui. Que grande exemplo do que a sabedoria pode fazer. No capítulo 10, Salomão nos ensina a viver então com sabedoria.
Como eu disse, o tema é sabedoria para viver. Eu quero aprender com vocês esse texto, eu quero dividir em 3 partes. Primeira, sabedoria para viver em sociedade. Salomão nos ensina neste texto. Os versículos parecem desconectados, não é verdade? Se você acompanhou a leitura que fiz, parece que esses versículos estão desconectados, mas não estão. Eu tentarei organizá-los com o objetivo de aplicar essas verdades nos nossos corações. Em primeiro lugar, nós veremos que a sabedoria que Deus pode nos dar, nos oferece, essa sabedoria para viver em comunidade. Preste atenção na leitura que farei de novo do versículo 1, porque o versículo 1 é a resposta ao versículo de número 18, do capítulo de número 9. Diz assim: qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que esse provérbio quer dizer? O que será que Salomão está para nos ensinar quando ele diz esse provérbio? É uma comparação à sabedoria, um pouco de estultícia, ou seja, um pouco de loucura, um pouco de tolice. Pode exalar um cheiro ruim. Um pouco de loucura destrói a reputação de uma vida de sabedoria. E é isso que Salomão está ensinando aqui. Lembra o que Paulo escreve lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5? Quando ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. E é interessante que Paulo, quando ele escreve isso à igreja de Corinto, ele está ensinando sobre imoralidade que estava presente dentro da igreja, o pecado, a impureza sexual. E ele vai dizer isso: um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. O grande Moody, grande homem de Deus do passado, ele disse o seguinte, comentando sobre essa passagem: se uma mosca, uma das pragas do Oriente, mergulha no perfume e morre, seu corpo em decomposição estraga todo o perfume. Assim também uma pequena loucura pode arruinar muita sabedoria e honra. Pode parecer insignificante, mas pode destruir todo o bem que a sabedoria alcançou. Um homem pode cometer um pecado, e isso pode destruir toda uma vida virtuosa. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Interessante notar uma coisa: nós somos lembrados pelo quê? Será que nós somos lembrados por aquilo que nós fazemos de certo? Ou será que nós somos lembrados quando nós erramos? Quando nós falhamos? É isso que Salomão está dizendo aqui, é isso que Salomão está nos alertando aqui. Um pouco de loucura, um pouco de estultícia pode estragar tudo. Tudo. Então Salomão está nos ensinando a viver a vida em sociedade, viver de forma sábia. Sábia. Uma pequena mosca morta faz todo o perfume exalar o mau cheiro. Pense comigo. Você está quebrando ovos na sua casa para fazer um bolo. Você quebra 1, você quebra 2, 3, 4, 5 ovos. Você chega no 6º ovo e você quebra, e ele está estragado, só que você quebra em cima daqueles que você havia quebrado. O que você faz? Continua fazendo o bolo, ou você perdeu tudo aquilo que você fez? É isso que Salomão está ensinando aqui, é isso que Salomão está nos dizendo. Uma pequena loucura pode estragar tudo.
estragar tudo. Assim somos nós, por causa de um erro, um pecado, nós estamos perdidos. Por isso a salvação, irmãos, não é por obras, boas ações. Salvação é pela graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos bons o suficiente, não somos bons. É necessário perfeição. Estamos longe de sermos perfeitos. Nós precisamos de alguém que nunca pecou. Se nós somos imperfeitos, se nós somos falhos, se nós erramos, nós precisamos de alguém sobre nós. Nós precisamos de alguém que nunca pecou. Nós precisamos de alguém que nunca vacilou. O texto de Salomão aqui, no capítulo 10, versículo 1, diz que o homem, com sua loucura, ele pode arruinar toda uma sociedade. Por isso nós precisamos de sabedoria para viver em sociedade. Volte os seus olhos para os versículos 2 e 3. Fica claro para nós quando Salomão diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o lado da esquerda. Esquerda e direita aqui, eu sempre lembro vocês, Salomão sempre volta, sempre usa essa expressão, não tem nada a ver com política, repito aqui. Mas o texto está nos ensinando que o coração do sábio, ou o sábio, se inclina para o bem, o tolo para o mal. O tolo não entende que o caminho que tomou é mau, e mostra a todos que é tolo, e é isso que Salomão está dizendo. Todos sabem que ele é tolo. A ideia aqui que eu tenho é juntar os versículos de uma forma temática. Então, volte os seus olhos para os versículos 12, 13 e 14. Porque Salomão ainda vai nos ensinar sobre a vida em sociedade, como que nós devemos viver com os outros. De uma forma sábia, de uma forma que agrade a Deus. Então os versículos de número 12, 13 e 14, também Salomão vai falar sobre essa vida em sociedade, quando ele diz assim, 12, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, loucura, e as últimas, loucura perversa. Ainda o versículo 14, o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Olha só o ensino de Salomão. Esses versículos dizem respeito à vida em sociedade. O sábio encontra o favor, as suas palavras são prudentes. O tolo não, o tolo se afunda mais e mais. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, também escrito pelo sábio Salomão, lá no capítulo de número 10, versículo de número 32, também ele vai dizer o seguinte: os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Que grandes ensinos! O perverso fala mal, fala demais, ou não sabe o que fala. O sem sabedoria fala sem saber, disse Salomão. E Salomão faz uma pergunta no final do versículo 14: e quem lhe manifestará o que será depois dele? Ou seja, o homem não sabe o dia da sua morte. Então, em primeiro lugar, Salomão está nos ensinando a viver em sociedade de forma sábia. Mas ainda Salomão vai nos ensinar a viver a vida na política. Primeiro na sociedade,
segundo na política. Volte os seus olhos para o versículo de número 4, que diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O ânimo sereno acalma a indignação do governador, disse Salomão. Mas, irmãos, isso é muito difícil. Ser sereno é muito difícil. Ser paciente é muito difícil. Eu faço uma pergunta: você é sereno? Você é paciente? Salomão aqui está ensinando a viver uma vida em sociedade. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas escolhas, viva com sabedoria, porque o tolo não pensa nessas coisas. Mas Salomão agora está dizendo também sobre política. Tome cuidado, seja sereno, seja calmo, tenha paciência, seja tranquilo, porque a falta de serenidade nos faz colocar os nossos pés pelas mãos. Aqui Salomão nos ensina como lidar com a autoridade. Salomão aqui nos ensina como lidar com aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas como autoridade sobre nós. Seja sereno, seja paciente, seja tranquilo. A pergunta que eu faço é fácil? Não é. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Salomão está dizendo no versículo de número 4, que a serenidade, o respeito, a tranquilidade, a calma, o coração do governador irritado. Você não chega no seu patrão irritado falando alto, chega? Nós não fazemos isso. Chegamos tranquilos, calmos, porque nós estamos lidando com aquele que é autoridade sobre as nossas vidas, e é isso que Salomão está nos ensinando aqui. Então, a vida aqui na terra, a vida política nos nossos envolvimentos também, em relação às autoridades que estão sobre as nossas vidas, os governadores, os prefeitos, o presidente, nós devemos respeitá-los, nós devemos nos submeter a essas autoridades. Mas não se confunda, nós não precisamos acatar tudo aquilo que eles falam, principalmente aquilo que vai contra as Escrituras, a palavra de Deus. Volte os seus olhos, e a ideia é juntar os versículos que tratam essas temáticas. O versículo de número 20, do capítulo 10, vai dizer o seguinte: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que Salomão está dizendo? Cuidado. E ele usa um provérbio aqui. Se nós fôssemos usar um provérbio que nós conhecemos aqui no Brasil, nós poderíamos dizer: as paredes têm ouvidos. É isso que Salomão está dizendo. Cuidado. Nem no pensamento amaldiçoes o rei. Olha que grande ensino. De novo, é fácil? Não é. Mas Salomão está nos ensinando a viver com sabedoria. Primeiro em sociedade, segundo na política. E ele usa esses exemplos, essas autoridades que estão sobre as nossas vidas. Nós precisamos respeitá-los. Mas ainda em relação à política, Salomão no versículo 5, ele diz: ainda há um mal que vi debaixo do sol. Qual é esse mal? O erro que procede do governador. Qual é o erro que procede do governador? Qual é o erro que o governador comete? Apontado por Salomão. Quando nós olhamos para o versículo 5, nós temos Salomão nos ensinando: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador.
O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Olha só o que Salomão observa. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos, aqueles que deviam estar lá, estão em lugares baixos. Walter Kaiser Jr., um estudioso das Escrituras, ele comenta, esse texto ele vai dizer o seguinte: essa mancha no registro de governos humanos é outro daqueles enigmas no plano divino. Por que Deus permite que tal insensatez continue? Não é a pergunta que nós fazemos quando nós olhamos para as autoridades. Não é a pergunta que nós fazemos quando nós olhamos para os governantes. Não é a pergunta que nós fazemos quando nós olhamos para essas pessoas que estão sobre nós como autoridade. Por que Deus permite tanta insensatez? Por que Deus está permitindo essa inversão? Porque quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso Brasil, nós vemos isso acontecendo. Salomão está dizendo isso, aquele que devia estar lá em cima não está. Mas o tolo que ocupa esses lugares, por que será que Deus permite tal coisa? Porque Ele é Deus e faz o que quer. Porque Ele é Deus e tudo que Ele faz é para glorificar o seu nome. Ainda Salomão destaca sobre os governantes que colocam os seus favoritos insensatos em cargos superiores, no lugar de pessoas mais qualificadas. E esse fato continua se repetindo até os dias de hoje. Olha a incoerência e a loucura produzida por um governo tolo. Volte os seus olhos para o versículo de número 7, que diz assim: vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Que loucura! Que incoerência! No versículo de número 16, nós vemos o sábio Salomão observando a maldição sobre o povo que tem um tolo no governo. Volte os seus olhos para o versículo 16. Ele vai usar uma expressão, ai, e ai na Bíblia dá a ideia de maldição. E ele diz o seguinte no versículo de número 16: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. O sábio Salomão diz que a terra que tem um governante tolo, infantil, é amaldiçoada. Criança aqui, irmãos, não é idade. Salomão não está dizendo isso porque muitos reis de Israel, apesar da idade, foram tolos. Crianças, como nós temos aqui. Exemplo, Acabe. Outros foram tementes, obedientes a Deus, apesar da pouca idade. O exemplo é Josias. Lembra de Josias? Que subiu ao trono aos 8 anos de idade. O seu avô fez o que era mal perante o Senhor, o seu pai também fez o que era mal perante o Senhor. Mas só olha o que a Bíblia diz sobre Josias, o segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, diz assim: fez Josias o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai. Interessante como a Bíblia apresenta aqui Davi como pai de Josias. Na verdade, o pai direto de Josias é Amon. Mas quando a Bíblia faz isso, por exemplo, Jesus, o filho de Davi, aponta para Jesus Cristo. Aqui, quando nós olhamos que Josias é apontado como o filho de Davi, ele foi chamado filho de Davi, porque como Davi, ele obedeceu a Deus, apesar da sua pouca idade. E o versículo termina: Josias não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele obedeceu ao Senhor. Como viver uma vida
de sabedoria nesta terra? Salomão nos responde. Como viver sabiamente em meio à sociedade? Como viver sabiamente olhando para a política que nós temos? Salomão diz que o governante tolo, ímpio, é infantil e seus príncipes fazem banquetes de manhã. Versículo de número 19: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende tudo. Tudo é pago com dinheiro. Salomão está dizendo que a terra, o reino, o país, a cidade que é governada por um tolo sofre. Enquanto aquele que está como autoridade sobre o povo é tolo, ele esbanja, ele gasta o dinheiro, e quem sofre? O povo. Parece a realidade do Brasil, né? Parece que Salomão conhecia o Brasil e está falando do Brasil. Eu estava lendo o texto, eu estava pensando no Brasil. Ai da cidade que é governada por um tolo, alguém que não teme a Deus. Entenda que tolo é aquele que não teme a Deus, aquele que não serve a Deus. E aquele que não serve a Deus, aquele que não teme a Deus, ele não age com sabedoria, ele é criança, ele atende às suas próprias necessidades, o seu ego. E é isso que Salomão está dizendo: ai desta cidade. Mas Salomão ainda vai dizer no versículo 17: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes sentam à mesa para refazerem as forças e não para bebedices. Ao passo que a terra que tem um governante tolo que não teme a Deus sofre, a terra que tem alguém, um governante que teme a Deus, é abençoada pelo Senhor. Que Deus nos dê sabedoria para viver na sociedade, que Deus nos dê sabedoria para viver na política. Mas ainda Salomão vai nos ensinar a viver com sabedoria quando nós olhamos para o trabalho. Volte os seus olhos para os versículos agora, 8, 9, 10 e 11. Quem abre uma cova, nela cairá, quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Salomão segue do mesmo modo. Aqui também ele usa, nesses versículos, Salomão usa provérbios conhecidos deles. Então no versículo 8 ele vai dizer assim: quem abre uma cova, cuidado porque você pode cair nela. A ideia aqui é ter atenção, fique atento no seu trabalho, fique atento naquilo que você vai fazer. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Olha os perigos. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta e diz assim: conselhos para uma vida sábia. O pregador aponta algumas maneiras práticas pelas quais as dificuldades da vida podem ser minimizadas e a esperança pelo futuro mantida. O pregador reflete sobre a ociosidade de várias maneiras, todas as quais ilustram a necessidade de se aplicar a sabedoria ao trabalho enérgico. Agora os olhos de Salomão estão voltados para o trabalho do homem, para o nosso trabalho. Todos os exemplos dados pelo sábio são contra
a indolência, a preguiça. Olhe para o versículo de número 18 mais uma vez, que ele vai dizer assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Quero citar mais uma vez o Walter Kaiser Jr. Ele vai dizer o seguinte: diferentemente do tolo, o homem sábio considera os possíveis riscos e se resguarda contra eles. Suas situações e perigos são bastante comuns. Aí ele põe uma lista. A primeira situação: abrir uma cova. Qual é o perigo? Cair nela. Segunda situação: derrubar muros. Os muros eram construídos, as casas eram construídas perto de vinhas, tinham cobras. Então Salomão está dizendo: cuidado ao derrubar o muro, porque você pode ser mordido por uma cobra. A terceira situação: arrancar pedras. Qual que é o perigo? Ser ferido por elas. Quarta situação: rachar lenha. Qual o perigo? Expor-se ao perigo. Quinta situação: cortar madeira. Quinto perigo: esforço excessivo por causa de um machado cego. Salomão está tratando com coisas da vida. E ele está dizendo: você precisa ter sabedoria no trabalho. A diferença entre o sucesso e o fracasso é a sabedoria, sabia disso? Seja sábio. Seja sábio ao lidar com as pessoas em sociedade. Seja sábio ao lidar com a autoridade sobre a sua vida, governantes, por exemplo, prefeitos, presidente. E agora Salomão está dizendo que nós precisamos também ter sabedoria no nosso trabalho, porque a sabedoria livra o homem de danos e perigos. Perceba o ensino de Salomão no versículo 15. Ele vai dizer o seguinte no versículo de número 15: o trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. A NVI, ela vai traduzir esse versículo da seguinte forma: o trabalho do tolo o deixa tão cansado, tão exausto, que ele não encontra nem o caminho de casa. Esta é a tradução da NVI. Sabe qual é a pergunta que eu faço para você? Como que você tem lidado com o seu trabalho? O seu trabalho tem te deixado exausto, sem força, sem ânimo? São questões práticas da vida que Salomão está tratando no capítulo de número 10. Então, se o trabalho seu tem te deixado exausto, sem força, sem ânimo, tome cuidado. Lembre-se do que a Bíblia nos ensina: nós devemos trabalhar 6 dias e descansar 1. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Como você tem lidado com o trabalho? Salomão está dizendo que você precisa lidar com o trabalho com sabedoria. Mas o trabalho de menos também é mau. O preguiçoso sofre, faz os que estão ao seu lado também sofrer. Nós já lemos o versículo de número 18 que diz sobre isso, fala sobre isso: pela muita preguiça desaba o teto. Tome cuidado, porque o teto pode cair na sua cabeça, porque você está com preguiça. É isso que Salomão está dizendo. Sabedoria para viver. Sabedoria em sociedade, sabedoria na política, sabedoria no trabalho. Esse é o último ensino de Salomão aqui no capítulo 10. Eu vou pedir para você abrir o texto, livro dos Salmos. Nós faremos a leitura do Salmo 128, bem conhecido, que vai nos ensinar sobre o trabalho, na verdade sobre família. E às vezes nós achamos que o trabalho é uma maldição, né? Às vezes nós tratamos o trabalho como maldição. Não, não é maldição. O trabalho sempre existiu. Deus criou o homem, a mulher, colocou no jardim, deu trabalho para eles. A maldição veio por causa do pecado e atingiu tudo. Por isso que o trabalho muitas vezes é penoso. Então nós precisamos pedir graça a Deus. O trabalho é uma bênção. Então,
Devemos pedir a Deus: Deus, me dê graça, me dê sabedoria para trabalhar, para viver aqui na terra, para que tudo que eu venha fazer seja para a glória, honra do Senhor, louvor do Senhor. Eu quero fazer tudo com alegria. E o Salmo 128 vai nos ensinar sobre essa bênção que é o trabalho nas nossas vidas. Leia comigo, por favor, Salmo 128. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Que promessa maravilhosa para aqueles que temem. Por isso que o Salmo 128 começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que é direcionado por Deus. Bem-aventurado é aquele que pede a Deus sabedoria para viver aqui na terra. Salomão nos ensina, então, como viver em sociedade, com sabedoria na sociedade. Salomão nos ensina a viver com sabedoria também em relação à política. E Salomão nos ensina a viver com sabedoria no trabalho. Irmãos, nós vimos no início um exemplo de sabedoria, um homem pobre que salvou uma pequena cidade. Lembra da história de Salomão lá no capítulo 9, no finalzinho? Onde nós temos um rei que se despiu de sua glória, um rei que se fez um de nós, um rei que nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, numa simples família, viveu de forma simples, foi fiel até o fim, justo, bom, e não salvou apenas uma cidade, como o exemplo de Salomão, mas salvou muitos. Ele também é esquecido por muitos, como a história de Salomão, contada por Salomão. Essa historinha de Salomão aponta para Cristo Jesus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Jesus é chamado de o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lembra o que eu disse no início? Nós não somos bons o suficiente para sermos salvos. Nós temos sempre aquela mosca que apodrece, estraga tudo. É o pecado, a loucura, a estultícia. Então, diante da impossibilidade de salvar a nós mesmos, precisamos que outro faça isso por nós. Não qualquer um precisa ser perfeito, sem mosquinha, ou qualquer pecado. Todos nós somos estultos, pecadores. Mas existe alguém que não pecou. Esse alguém é Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção na leitura que farei. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 18. Até o versículo 29. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 29, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século?
Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria para viver aqui nessa terra. Eu quero finalizar com algumas aplicações práticas. Primeiro, cuidado com a estultícia, com o pecado. Não precisa ser muito. Não precisa ser muito para acabar com tudo. É isso que Salomão está dizendo. Só um pouco. Então nós não devemos brincar com o pecado. Você que é adolescente, você que é jovem, e aqui não é especial para não. Nós temos no nosso meio, na nossa igreja, muitos adolescentes e jovens namorando. Cuidado. Sabe aquilo que nós falamos, é pouquinho, é só um pouquinho. Salomão está dizendo, uma mosca morta faz com que aquele que está fazendo um perfume perca todo o perfume. É um pouco só. Então cuidado, é isso que Salomão está dizendo. Cuidado. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é marido, você que é esposa, cuidado com aquilo que você acha que não tem problema, só um pouquinho. Lembre-se, um pouquinho pode estragar tudo na sua vida. Segunda aplicação, cuidado com a língua. Nós precisamos aprender a ficar mais quietos. Sabia que isso fala muito ao meu coração? Eu que falo demais. Tem um ditado: fulano de boca fechada é um poeta. Porque o homem que fala demais dá bom dia? Vocês conhecem, né? É o cavalo. Cuidado com a língua. Fale menos. Eu tenho repetido isso, sabia? Algumas vezes no meu coração, fale menos. Porque aquele que fala menos erra menos. Aí Salomão está dizendo, cuidado. Cuidado. Porque o tolo fala demais. O tolo fala de coisas que ele não conhece. Cuidado com a língua. Essa é a segunda aplicação prática. Fale menos, ouça mais. Terceira aplicação, busque ser prudente diante das autoridades. A Bíblia nos ensina a ser manso, seja manso. Seja manso. Como eu disse no meio da pregação, você não precisa atender e fazer aquilo que a autoridade está falando para você fazer de errado, não faça. Importa agradar a Deus e não a homens. Nós temos muitos ensinos bíblicos sobre isso. Mas nós precisamos entender, e Salomão está dizendo, que nós precisamos respeitar as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Respeitar. Irmãos, nós estamos amadurecendo na fé, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos ficando cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E sabe o que nós percebemos?
Nós percebemos aqui, nessa caminhada cristã, que nós estamos evoluindo nesse sentido de ser mais parecido com Cristo Jesus. E se nós somos mais parecidos com Cristo Jesus, nós devemos deixar aquilo que desagrada o Senhor para trás. Para trás. Nós tivemos um período mais complicado no Brasil, ano passado, por exemplo, de política, muita coisa acontecendo, aquilo que nós não queríamos, e tantas coisas acontecendo, e creio que você, como eu, extrapolou em muitos momentos. Aí Salomão está dizendo: respeite a autoridade, cuidado. Ele usa aqueles provérbios: olha, pode ser que um pássaro ouça, e a palavra que você disse lá no seu quarto chegue até a autoridade. O que você vai fazer com isso? Nem no pensamento amaldiçoes o rei. Salomão disse: seja manso, seja tranquilo, peça a Deus isso. Quarta aplicação: oremos por um governo sábio. Oremos para que Deus salve as autoridades, salve os governantes. Oremos para que Deus abençoe a nossa terra. Você tem feito isso? Você tem orado pelas autoridades, tem colocado diante do Senhor? Você tem pedido a Deus que Deus salve essas autoridades? Nós sabemos até de cor, o segundo livro das Crônicas, 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha presença, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você tem orado pelo país? Você tem orado pelas autoridades? Você tem orado pela igreja, o povo de Deus? Oremos por um governo sábio, oremos para que Deus salve esses governantes, oremos para que Deus abençoe a nossa terra. Quinta aplicação: trabalhe com sabedoria. Não seja um preguiçoso, o preguiçoso sofre e faz os seus sofrerem também. Não seja preguiçoso, disse Salomão. Então tenha sabedoria no seu trabalho, busque sabedoria em Deus. Por último, busque o Senhor, sirva a Cristo, que se fez pobre, para que tivéssemos tudo, para que tivéssemos o céu. Cristo é a sabedoria de Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só existe vida em Cristo Jesus. Feche os olhos, por favor. O texto de Eclesiastes capítulo 10, creio que você percebeu, é um texto difícil. Difícil para mim tentar organizar os versículos, porque Salomão, ele fala sobre o governo, depois ele fala sobre sociedade, volta para o governo, fala de trabalho, volta para a sociedade. Apesar de ser um texto difícil de ser trabalhado, é um texto onde nós vemos claramente Deus inspirando o sábio e nos ensina nessa noite a viver com sabedoria. Então eu peço que você olhe para a sua vida e responda a isso. Você tem vivido com sabedoria? E Salomão trabalha essas 3 áreas na nossa vida. Você tem vivido com sabedoria na sociedade, no seu trabalho, por exemplo, com os seus vizinhos? Jesus viveu assim, com sabedoria na sociedade. Ele andou pelas ruas. Jesus é um grande exemplo para nós em viver em comunidade. Nós devemos olhar para esse Cristo Jesus e viver com sabedoria como ele viveu. Nós devemos olhar para o exemplo de Jesus e olhar também que Jesus viveu dessa forma, olhando para a autoridade. É interessante como que Jesus Cristo,
cumprindo o seu ministério, o plano eterno de Deus, Ele nos mostra, Ele nos ensina a viver de forma serena, respeitar a autoridade. Ele fez isso. Lembra daquele texto? Quando vieram cobrar, Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em muitos outros textos nós vemos Jesus Cristo nos dando um grande exemplo de viver com sabedoria diante da autoridade. O que eu chamei aqui, viva com sabedoria na política. Mas não se esqueça daquilo que Salomão nos ensina. Por último, olhe para o seu trabalho. Peça a Deus sabedoria para que você, no seu trabalho, agrade a Deus. Talvez a sua vida é uma vida corrida, você está trabalhado muito, você não tem tido tempo para orar, para falar com Deus, para ir na igreja. O desafio nosso é olhar para a palavra de Deus e chegar no final, na pregação, e falar assim, responder: o que eu faço com tudo isso? Eu preciso melhorar nos meus relacionamentos, eu preciso melhorar também na minha vida de oração, então eu preciso orar pelas autoridades, pelo chefe lá do meu trabalho, pela professora, pelo diretor da escola, pelas autoridades na igreja. Às vezes a gente reclama tanto, também murmura e fala mal das autoridades, até mesmo dentro da igreja. O que de prático eu posso fazer? É pedir: Deus me perdoe, Deus me ensine a viver de forma sábia. E talvez você olhe para o seu trabalho também, você perceba que você tem exagerado, você tem ficado muito cansado, não tem conseguido se concentrar, você não tem conseguido ir na escola dominical, por exemplo, está cansado. Peça graça a Deus, peça sabedoria a Deus, peça misericórdia de Deus sobre a sua vida. É isso que o Salomão trata aqui nesse texto, capítulo 10. Viver com sabedoria, nós precisamos disso. Então peça ao Senhor que Ele trabalhe na sua vida para que você viva para a glória do Senhor. Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar o texto bíblico de forma sequencial. Reconheço, Senhor, que se nós não estivéssemos estudando a Bíblia dessa forma, talvez esse texto nós não trataríamos aqui. Seria um texto que ficaria de lado. Mas o Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas, e a palavra do Senhor é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Todo o texto é sagrado. E nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos e tivemos de olhar para o capítulo 10 de Eclesiastes. Senhor, olhando para as nossas vidas, nós percebemos que muitas vezes nós somos tolos, estultos, Senhor. Então nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes agimos de forma errada, fazemos aquilo que é mal. Senhor, nos purifique as nossas mãos, purifique os nossos pés, purifique a nossa mente, purifique o nosso coração, purifica-nos por completo, Senhor, e nos perdoe, porque muitas vezes nós temos agido de forma tola, de forma que desagrada o Senhor. Mas nós queremos também nesse momento pedir que o Senhor nos dê graça e nos dê sabedoria para viver nessa terra. Senhor, que possamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus. O bom perfume de Cristo Jesus. Que as pessoas conheçam Jesus através das nossas vidas. Que as pessoas do nosso relacionamento, na sociedade, conheçam Jesus através das nossas atitudes, da nossa fala. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus.
Usa-nos, Senhor, lá no nosso trabalho, Senhor. Usa-nos para que pessoas conheçam sobre o Senhor. Aquele que se fez pobre para que fôssemos ricos de favor, de graça e de misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é fiel, verdadeira, a Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática. Senhor, que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas sempre. Sempre. Senhor, nos ensine a ter tempo para Ti, porque nós precisamos de Ti. Senhor, nos ensine a organizar a nossa vida, os nossos dias, a nossa agenda. Senhor, tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, dos maridos, das esposas, dos casais, das famílias que estão aqui. Senhor, estamos correndo atrás de tanta coisa. Parece que a gente não vai conseguir colocar as coisas no lugar. Tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver com sabedoria. A ter o Senhor como o principal nas nossas vidas, como centro nas nossas vidas. Ensina-nos a buscar o Senhor, o Teu reino, porque a promessa do Senhor para nós é que o Senhor nos dará todas as outras coisas. Que possamos buscar isso e que possamos descansar nas mãos bondosas do Senhor. Nos ensine, aplique isso nas nossas vidas e nos dê condições de colocar em prática durante essa semana, nessa nossa caminhada aqui na terra. Tenha misericórdia de nós. Abençoe, Senhor, os adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui, dê graça, dê força, que eles vivam com sabedoria, Senhor, e que eles fujam do pecado, mesmo acreditando que é pequeno. Mas esses pecados que achamos que são pequenos, são estes que estragam tudo. Então fortaleça os nossos jovens, fortaleça os nossos adolescentes, que vivam para a honra e glória do Senhor. Fortaleça a nossa igreja, fortaleça as nossas famílias, que possamos viver para a glória do Senhor. E nos torne mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso pedido. E o fazemos humildemente, aguardando o agir do Senhor em nós. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção, depois nós temos um momento de pós-lúdio, de oração. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.